Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Estou aqui com o Henrique Moura. Ele é aluno do curso Milionários da Telecom, proprietário da HGT Internet, dono de provedor, né? Leonardo Medeiros, sócio-diretor proprietário da SLA Treinamentos, professor de fibra ótica já há muitos anos, profissional experiente do setor. Isso. Galera, e hoje a gente vai falar aqui sobre as melhores tecnologias para os provedores de internet. Começando aí pelo Henrique. Henrique, e aí? Fibra, rádio ou cabo de rede? Depende da região. Tem região que fibra ótica, você vai botar uma CTO, vai atender todo mundo, sai mais barato fibra ótica e uma qualidade legal. Pegar uma área rural, uma casa aqui, outra casa 500 metros de distância, o rádio ainda sobressai muito nessa região. O que você acha, Léo? Eu ouvi falar que o melhor provedor, a melhor tecnologia é aquela que te traz dinheiro, né? Sem dúvida. A melhor tecnologia é que traz grana, né? E aí? Todo mundo rádio, fibra. Agora, para o cliente final, ele quer estabilidade, né? Ele quer um serviço que não pare e que das três formas, se você trabalhar bem, você consegue ter. Tá. Mas com relação a custo, né? Hoje o custo-benefício, eu acho que fibra óptica acho que é a melhor solução. Agora a parada é o seguinte, a questão é o seguinte. A gente tem aí um legado gigantesco chamado ADSL. E o tal dos cabos de cobre que há 40 anos estão remunerando as grandes operadoras em dinheiro. A DSL, DSL2, VDSL só sobe... Antes em telefonia e remunera agora com internet, né? Isso. E aí a pergunta é o seguinte, tem muito espaço para fibra ainda? Muita coisa. Eu acho que a rede de fibra ótica, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde a gente trabalha aqui, eu acho que não chegou nem 20% ainda da região toda. Eu acho que o mercado, pelo menos o carioca aqui, ainda está muito atrasado com relação à fibra. Sem dúvida. Tem muita coisa para não precisa nem ir para muito longe, você vai para a região dos lagos, que aqui perto praticamente é tudo na fibra ótica já. E aqui no Grande Rio ainda está muito metálico. Ainda tem muita região ainda e assim, pela área de treinamento eu vejo muito essa migração dos provedores, né? Não, mas conta aí essa experiência, como é que é essa experiência, Léo? Então quer dizer que a galera que procura o treinamento geralmente é da capital ou do interior? Cara, tem bastante gente já aqui na capital procurando, mas ainda assim a grande procura ainda é mais o pessoal do interior, se qualificando melhor, tendo uma rede um pouco melhor ou mais organizada, não sei como é que é, eles procuram melhorar. Mas, por exemplo, muito dono de provedor no cabo que migra para fibra? Sim. O provedor de fibra treinando a galera para manter a fibra dele? Muito dono de provedor que... São duas situações, né? Tá. Ou alguém chegou e implementou fibra antes dele, e aí ele está vendo uma migração dos clientes dele para fibra. Ok. E aí é marketing, foguetinho, e o cara... Porque o cliente final ele não quer saber, ele não sabe o que é fibra óptica, ele não sabe o que é rádio, ele não sabe o que é metálico. Ele quer internet, né? Sim. E aí o cara vem com um foguetinho 200 megas. E aí o cara... tá aqui. Aí a gente tá acostumado a vender mega pro cara, né? Sim. E o cara vê 200 e o cara fica impressionado com aquilo. A placa de rede dele só suporta 97, não é nem 100. Né? Aquele celularzinho Moto G2 que não passa nem 30 megas de velocidade, mas o cara quer ter 200 megas. O cara quer ter 200 megas em casa. O cartel dele já quase não funciona. Eu vou te falar, é uma das maiores reclamações que eu tenho na minha rede hoje. Que eu vendo 200 megas para casa do cliente, só que o cliente fala, não tá batendo 200 megas. Tu vende 200 megas, Henrique? Vendo. Mas não tá batendo 200 megas, tá batendo só 30, 25. Aí eu falo, faz o seu celular e tal. Quando o cara fala o modelo do aparelho, eu falo, meu amigo, não tem nem 5 GHz no aparelho pra você passar essa velocidade no Wi-Fi. Mas é exatamente isso. Que é uma outra coisa que eu falo com os alunos lá de fibra óptica, que você vai ter que aprender a resolver o problema do cliente final. Porque hoje no metálico o cara chega lá com o notebook, entra na entrada da rede dele, testa, fala, não, ó, aqui tá funcionando. Só que tu não resolveu o problema do cliente. Exatamente. O plano do Wi-Fi já é. Eu acho que hoje o meu maior chamado não é nem questão da internet, sim é o dispositivo de acesso do usuário. Que ele acaba, a gente tem que dar uma consultoria para o usuário, explicar para ele na melhor ocasião como funciona uma rede Wi-Fi,
Porque realmente as operadoras são o maior diferencial do provedor de acesso, do provedor de internet e de uma operadora. Exatamente. Que faltou essa cultura antes. Se a gente já tivesse feito essa cultura desde o começo, né, da era de provedor, acho que a gente teria um menor trabalho agora. Porque com fibra óptica, o cara vai comprar achando que está resolvendo o problema da vida dele. Isso. Ó, comprei fibra óptica, agora o cara e por causa disso também, eu agora estou implementando na minha empresa, alugar o roteador mesh. Eu pego um kitzinho mesh e estou alugando, implementando junto com a mensalidade do cliente, que tem uma residência grande. Gostei dessa parada. Como é que é esse negócio? Olha, o que é o roteador mesh? O roteador mesh ele é um roteador Wi-Fi que ele tem parecido com o repetidor Wi-Fi, só que ele tem uma rede principal pro backbone do rádio, entre um roteador e outro. Parecido com o celular? É um SSID só pra casa toda? É um SSID pra casa toda e faz home. Você pode ir pra qualquer canto da casa que ele vai migrar pro roteador sozinho. Qual é a marca que você usa desse? Tô usando o D-Link, que é hoje o melhor custo-benefício que eu tô achando. E ele é mesh? Ele é mesh. Já veio um kitzinho com 3 roteadorzinhos mesh. Aí você faz um teste na casa do cliente? Eu faço a análise toda da casa do cliente e vou espalhando o mesh. Tu fez aquele curso do Marmentini Wi-Fi Premium? Não. Ele ensina esse negócio. Ele ensina. E foi um pulo do gato no vídeo dele, que ele falou como vender o Wi-Fi Premium pra casa do cliente. Eu falei, pô, uma boa ideia de ganhar dinheiro também. Eu tô fazendo isso. Esse é o Wi-Fi Premium? É o Wi-Fi Premium. E tu cobra quanto normal e quanto a mais no Wi-Fi Premium? No plano de 200 megas, eu vendo R$130. Roteador 5 GHz. De 200 MB por R$130? R$130. Não tem como botar lá em casa, não. Com upload simétrico. Com upload de 200 MB também. Isso é praticamente um link dedicado. Praticamente um link dedicado. Se não fosse um NATzinho, estaria um link dedicado. Tá. Eu já vendo com o roteador dual band, 5 GHz, etc. Só que se o cliente tiver uma casa grande e tá com alguma reclamação, eu ofereço, por mais R$30, eu cobro R$30 a mais por essa solução mesh. Se o cliente aceitar... 30 a mais? 30 a mais. Mas peraí, vamos lá. 30 a mais, 130, aí tu cobra 30 conto a mais, o cara vai a 160. 160, correto. Só que quanto te custou esse kitzinho mesh? R$300. R$300 que me custou esse kit mesh e é um roteador incomodado que eu boto. Agora olha só, vem 3 roteadores. Isso. Você tem que plugar na bunda de cada roteador um cabo? Não, só plug um e o outro são... Ele tem um client e um AP. Exatamente. E aí ele repete dentro? Isso aí. Pô, por que tu não me falou isso? Eu acabei de comprar um roteador pra minha casa. Minha casa é grande. E aí eu comprei um roteador pra minha casa, aquele Mercosys que passa 300 metros. É ruim ou é bom aquilo? Eu parei de usar o Mercosys por causa do firmware personalizável, porque eu implementei no meu sistema, quando resetar o roteador do cliente, ele reconfigura sozinho o aparelho do cliente. E o Mercosys não conseguia fazer isso. Tá. Entendeu? Mas é um aparelho que também não tive problema. Só parei de trabalhar com o Mercosys por causa disso. Mas esse kit aí era mais interessante pra mim, porque eu tinha uma cobertura melhor na minha casa. Uma cobertura melhor, exatamente. E o SSID é um só? Um só. Pode ter rede normal e rede de convidado? Pode, ele também tem essa função. Tem rede de convidado, eu dou um aplicativo pro usuário, que o usuário consegue monitorar quem tá criando, acessando o que tá criando. Consegue criar o usuário, o proprietário da rede consegue criar na hora uma rede de convidado. Ah, tu pode criar na hora? Na hora, o aplicativo da D-Link que faz tudo. Um aplicativo da D-Link que cria uma rede na hora para o usuário. E é muito intuitivo Agora, olha só, se esse kit te custou R$300 e você está cobrando 30 a mais por mês, você vai levar 10 meses para ter um prazo de retorno. Sim. Fidelidade de 1 ano. Fidelidade de 1 ano. Vai valer a pena isso? Alan, se o cara cancelar, recolhe o equipamento. Então o equipamento é meu. Não estou vendendo equipamento pro cliente, estou alugando, né? 10 meses ele tá pago. E depois vira lucro. De 1 ano já tá pago. Vira lucro. Se ele retornar com aquele equipamento... Eu achei moleza demais pro usuário e muito ruim pro empresário. Eu achei que tu tinha que ter um prazo de retorno. O que eu pensei não muito na parte financeira de ganhar. Claro que também é muito importante essa parte. Mas sim também fidelizar meus clientes com a qualidade melhor de internet. É porque, na verdade, assim... Você vendeu uma coisa de valor agregado. No fundo, tu tem uma mensalidade de R$160. Que é uma bela mensalidade, cá entre nós. Tanto que eu... Para um provedor regional, para Oi não. A Oi cobra isso sorrindo. Mas, Oi, que eu quero dizer, uma grande operadora, né? Mas para um provedor regional, uma mensalidade boa. Eu até falo isso para todos os conhecidos meus que tem provedor de internet, que eu tenho um ticket médio por cliente muito alto. Isso eu gostei de ter, porque, por exemplo, eu vejo provedor tendo ticket médio de R$60. Eu acho isso muito baixo, ainda mais para quem está levantando a rede da fibra ótica que tem ONU, roteador, muito mais caro um usuário.
Eu preferi vender plano alto com valor alto do que vender plano de 25, 50 megas com valor de R$60. Eu acho que não vale a pena. Eu prefiro que meus outros concorrentes atendam esses clientes. E eu tô... Você é aluno do curso, você viu aquele módulo de estratégia, onde eu falo sobre a estratégia de expansão, Sim, onde sim. o local... E a live que eu participei de você falou isso também. Falei na live? Foi a live que eu participei com você. Onde estratégia do produto premium, não é Wi-Fi não, premium. do Backbone. Estratégia do produto premium. Você está lembrado dessa parte do curso? Tô. Onde você, num determinado local, se posiciona de forma que lá só tem o produto premium. Isso aí. É o que eu faço, realmente é o que eu faço. Porque tem outros concorrentes que eu tenho de cabo de rede, tá trabalhando com cabo ainda, que vende plano de 20 megas a R$60. Então eu deixo pra eles isso, porque realmente são os clientes que na minha rede, acho, minha principal que eu gasto ANU, roteador, 5 GHz, uma instalação sai R$350. Eu acho que se eu botar um plano de R$60, eu vou demorar muito mais tempo pra recuperar o meu investimento do que vender um plano de R$100. Mas, por exemplo, mas às vezes também tem a ver com o cliente. Se você tiver um cliente que não tem grana, Sim. o cara, qual é o ticket mais barato? Da minha rede hoje, É. R$100. Porra, então realmente é um... Não, né, o pessoal tem que falar que Outro nível, a bem galera é caro outro mesmo. nível lá de Queimados que compra. no Nova Iguaçu, na rede Nova Iguaçu. Porque também, não é? R$100 não é qualquer... Não, exatamente. É o que eu falo. Eu acho que tem mercado pra todo mundo. Tem mercado pro pessoal do cabo de rede, tem mercado pro pessoal da fibra. Vamos falar a verdade, pelo menos na região que eu trabalho, quando eu vendia plano de R$50, R$60, botar o aparelho incomodado, essas pessoas cancelam sem pagar, sem avisar, sem nada, e somem com o aparelho. Os caras que tá com um plano desse de R$100, os caras têm mais um pouquinho de seriedade, vai ligar pra cancelar, vai pedir pra buscar o aparelho. Então, menos dor de cabeça. Então quer Menos dor de dizer cabeça. que o nível da mensalidade define o nível Do como é que é cliente. do cliente. Também. Sim. Também. A classe do cliente, A vamos classe. falar assim. Exatamente. O valor agregado. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Agora me diz uma coisa, Léo. Me diz uma coisa. Muita gente treinando FTTH? Sim, cada vez mais está crescendo essa demanda, né? Em outros estados até é maior, tá? E aqui no Rio, como eu falei, as coisas estão devagar, mas estão encaminhando também. Mas, por exemplo, você sente que ainda tem uma deficiência de mão de obra muito grande nesse setor? Gente que poderia estar sendo treinada e não é treinada? Sim, sim. Tem muito provedor. Que começa. Tem muito provedor que começa a botar a cara sem ter curso. Foi o meu caso. Não, tem duas coisas como essa. O dono do provedor, ele foi um técnico, vamos dizer, frustrado, vamos dizer assim. Tá. Foi um Ele técnico pegou, frustrado. ele pegou Que virou empresário. que ele pegou a FGTS dele lá e falou, pô, vou trabalhar com uma coisa que eu sei fazer. Viu um vídeo do Alan há 5 anos atrás e falou, Aí. pô, se esse maluco montou um provedor com essa caixinha, Com R$1.000. com R$1.000 eu vou, como é que é, montar um provedor também. Isso aí. E aí? O cara foi lá e montou. Só que ele não entende de rede. Quando ele vê realmente a parte que ele entende, que é a parte de Que é- física do negócio, que é Acho muito que pouco para você administrar um provedor, ele começa a ter problemas. Só que ele não admite que ele tem problema. Esse é um grande... Eu tive um cliente, aluno, que era dono de provedor e de meia hora ligava alguém pro celular dele. Quase não fez o curso porque tinha alguém ligando de meia hora, dizendo que estava com um problema de rede, estava caindo. Ele ia lá, resetava o microtik. Vou te falar, eu conheço dono de provedor que não sabe nem o que é ping. Eu conheço dono de provedor que não sabe o que é ping. IP, E o cara era serralheiro, essa ele coisa. virou pro dono de provedor e não sabe nem o que é ping. Então, Eu falo, então é difícil. Tem alguns provedores que acabam queimando a classe também, falou- tem você provedor que falou- é enrolado. Você falou aí, tem um vídeo você falando de router board, né? Alan recomenda uma linha editorial que eu tenho, que eu falo sobre os equipamentos e tal. Agora eu quero gravar um vídeo lá na SLA, posso? Com as paradas lá, com os equipamentos e tal. E aí Não mexe você muito vê no que, fio não, que aparece no áudio, hein? Cuidado. você vê que a galera, né, ela não reconhece que tá ruim a rede dela. E por conta disso, ela tem uma mão de obra também muito, muito deficiente. Porque Você- é aquela galera que só vai Mas recuperar um conector. Você acha, por exemplo, que um dono de provedor, por exemplo, no caso do Henrique, ele contratou um funcionário novo. O ideal era treinar com você esse funcionário em FTTH?
É mais um benefício para ele numa futura rede. Porque se eu não tenho hoje FTTH e contrato alguém que já tenha uma experiência, nem que seja um curso prático sobre isso, ele já vai ter né, o conhecimento para na hora dele implementar. O que tu acha, Henrique? Tu contratou um cara novo, ele não sabe ainda. Melhor botar o cara novo com um cara experiente, com um técnico experiente e ir aprendendo um pouquinho, ou já treinar no curso? Depende muito da força de vontade do técnico contratado, porque realmente... técnico experiente também. Porque tem gente que não quer trabalhar, não sabe? Não, mas essas pessoas não é o exemplo. O exemplo da pessoa esforçada. Sim, eu acho melhor pagar o curso pra ele. Eu já tive casos aí do aluno falou que... de operadora, tá? Chegou, fez o treinamento lá que eles dão, aquele treinamento todo, bonitinho, e na hora, depois dos treinamentos, ele botou cada um com um técnico experiente. E aí o cara foi fazer o curso com a gente. Ele falou, cheguei lá, o técnico virou pra mim e falou, eu aprendi sozinho, se vira. Como é que é? O técnico experiente falou, eu aprendi na marra. Falou pro novato, né? Pro novato. Eu aprendi na marra, tu se vira aí que eu não vou te ensinar nada. Exatamente assim. Então o que a empresa tem a acha parte hierárquica ali que o pessoal fica querendo passar o lugar pro outro. Porque aquele pode ser um concorrente dele numa vaga melhor, ou uma promoção, né? Ou numa... Quando eu vou ter que demitir alguém, quem é que tá na reta é quem sabe menos, né? Ou quem não produz. É o que eu até digo assim, infelizmente, muito provedor começa na garra, começa ali a botar a cara, só que começa muito errado. Hoje eu penso assim, se eu voltasse uns 3 anos atrás, quando eu comecei com fibra, eu teria começado a fazer um curso. Você começou... Vem cá, fala com toda essa idade. Você começou o teu provedor vendo meus vídeos? Também. Foi? Comecei a dividir a internet, eu acho que como a maioria dos provedores dividiam um wavelets da vida. Tá. Aí tu me achou. Um load balance. Ou quando você... Eu quero saber assim, quando você me achou... Eu te achei... quando eu fui pro rádio. Como montar torre e etc. Quando eu tava vendendo só aquela coisa armadora ainda com Brasil FW, com o antigo Coyote. Sei. Você ainda não tinha me achado. Não tinha te achado que eu só tava no cabo. Quando eu fui... tinha que idade ainda? Eu tinha 2011. Tinha uns 3 anos de idade. 13? 13. André, ele começou um negócio bem novinho, né, cara? Deu. Caraca. Aí eu tava ali. Quando eu comecei a pular pro rádio, aí foi quando eu te achei. Organização de pop, fonte no break da TPNet, etc. Aí foi no YouTube. E até voltando ao assunto da fibra, é o que eu falo. YouTube, na época ele começou, tava começando o YouTube também. Não, eu lembro da Eu lembro da Alan gripando cabo de rede em cima pra instalar um bullet com um Aquarius 5.8. Foi em 2008 esse vídeo. Aí, ó, viu? Mas deixa eu te falar uma parada. O perimetral já foi até derrubado, né? O Alan gostava de Nando Station 5 com o Aquarius. Era que a receita do bom do Alan. Eu usava direto, cara. Eu nunca entendi. Eu falei, por que ela faz isso? Fui usar um bullet. Aí depois eu fui começar a estudar e tal. Eu falei, acho que tem mais razão. Mas por que eu usava? Porque eu acho que o processamento da Nano Station é melhor do que do bullet. Não. Não? Não. Por que então? Aí é que tá. Pouca gente tem essa sacada. É bem que hoje esse pulo lugar não serve mais muita coisa, mas... Talvez, realmente hoje não muito. Sabe o que acontece? A Nano Station, ele era um produto mais versátil, porque ele tinha uma antena interna. Sim, é de 13 dB. Então, assim, dependendo do local, uma Nano Station você bota num poste. Eu já fiz eu já fui num poste mesmo, físico, e botei a Nano lá. E do outro lado, em vez de botar uma outra Nano, eu botava a Nano com uma antena interna. É como se eu tivesse uma coisa assim, uma antena pequena de um lado com uma antena grande do outro. A antena grande estava do outro porque do outro tinha torre e do outro não tinha. Então, como esse equipamento tinha uma versatilidade muito grande, e você podia entrar dentro dele, desabilitar a antena interna e usar a externa com pigtail, eu usava essa pegada. E era um cadinho mais barato do que só usar o bullet. Sim. Então por isso que tu viu muito vídeo meu com essa pegada, né? Antena externa, aquário depois substituiu pela Tio Flex com a Nano Station, né? Isso aí. Fiz muito isso. Polaridade simples ainda. Conforme diz o Léo, né? A melhor tecnologia é aquela que dá dinheiro no bolso. Eu lembro, eu tava passando aqui, eu vim pra cá, eu passei em frente ao teleporto, aí eu lembro o primeiro elástico de Rocket do Alan passando 80 megas, ele felizão passando 80 megas, caramba, hoje 80 megas não faz mais nada de graça. 80 faz casquinha, né?
Tu sabe que o rádio agora tá bom pra caralho? Não, eu tô vendo a gente vendendo 50 megas no rádio. Porque o espectro diminuiu. São soluções. E a tecnologia ser muita... Tá colocando no mercado. Não, hoje evoluindo muito. tem menos coisa no espectro mesmo. A radiofrequência mesmo tá diminuído. Todo mundo foi pra fibra. Realmente, isso acontece mesmo. Isso. Todo mundo foi pra fibra. Eu ainda tenho muitos enlaces ainda ativos ainda na rede. Hoje Porque tem um provedor regional, inclusive nessas regiões de interior, que tá fornecendo o link, né? Aí o cara... Andresa, eu combinei a sala até às 5. Aí assim, o programa vai ter que passar uma meia hora. Eu não sei se você tem que dar um toque lá. Ou a gente fica na nossa, se aparecer alguém, a gente fala, pô, deixa mais um pouquinho. Entendeu? Mas aí, vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta, um assunto aqui pra gente puxar, que é meio interessante também, ao mesmo tempo meio polêmico. E eu gosto dessa pegada do Henrique, porque o Henrique é aquele provedor raiz, né? É aquele cara, que sobe no poste, que faz o mais barato possível. É aquela coisa com olhar de dono. O mais barato possível, mas também bem feito. Exatamente. Você tá entendendo? Bem feito, né? Aquela coisa com olhar de dono. E acho que muita gente que assiste esse podcast, tem essa pegada, esse olhar de dono. Isso é até uma sacada pro nosso editor, a nossa decumpadora, poder pegar isso. Olhar de dono é o mais barato possível, mas muito bem feito. Não, até um amigo meu agora, ele visitou um pop meu, que eu tô com uma LTzinha lá, Epon. Aí ele viu uma 750 GR3. Ele falou, pô, você aguenta essas quantidades que você botou em cima dela aqui? Eu falei, você parar e estudar o datasheet de uma RB, você vai ver que uma 750 GR3 fica pouco atrás de uma 3011. E pode você botar um OLT, um armáriozinho rápido, barato. Fala devagar o nome dessa RB aí. 750 GR3. Olha, pra quem não sabe, Microtik é uma marca, né? Isso. E aí existe uma Routerbot, que é um roteador, que ele falou o modelo que eu me esqueci. 750 RB 750 GR3. GR3. Tá dizendo que ela, não é tão ruim quanto uma RB 3011, que é aquela preta que tem nos meus vídeos do Alan Recomenda. Por que acontece? Você deve ter trabalhado com a RB 750 na tua empresa. Trabalhei. E a da placa. A da época que era da placa. Exatamente. Então aquela RB tinha muito pouco processamento. Então criou um preconceito. Hoje essa RB... Só que aí tinha a 450G, que era o bicho. Hoje... Era o Golf GTI da época. E hoje ela já é fraca pra hoje. Hoje é fraco, Hoje né? é fraca. Eu tenho delas guardadas lá. Tem guardado ainda. Guardado. A tecnologia mudou, né? Mudou, Mudou. Eu tô falando um negócio barato, que é uma RB de R$400. Eu atendo 60 clientes tranquilamente no PPUE. A Microtik é um computador. Uma OLT Epon, uma solução barata. Uma rede da rua barata. E eu vou te falar, os clientes estão muito satisfeitos. Tudo perto. Sim, mas agora vamos lá, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. A parada é a seguinte, você sabe que existe projeto FTTH? Sim. Você dá curso disso não, né? Sim, Não, mas de projeto? De projeto mesmo? Cálculo de splitagem, etc, etc, etc. Henrique, você nunca fez porra de projeto nenhum, que eu já sei que não fez. Na verdade. Na verdade, eu faço um projetinho lá. Não faz porra nenhuma. Eu sei que você não faz. Aí agora eu tô aqui com um professor que ensina a fazer projeto. Vamos lá. Quem tá nos ouvindo e quer montar uma rede do zero, faz o curso dele de projeto ou dá pra fazer na cabeça igual você fez aí? Vai dar na cabeça várias vezes até dar certo. Porque, infelizmente, a OLT é sensível. A OLT é muito bom, é tudo de bom, mas se você não fazer uma rede bem projetada, com sinais dos clientes tudo iguais praticamente, a RB vai começar a travar. Aconteceu muito caso de placa de OLT travar, porta-pão travar. Isso não é defeito do OLT em si, é sim do projeto da rua. Não, isso não. Peraí, não. Tu tá falando merda. Não tem nada a ver travar. A porta não trava por causa do projeto na rua. Fala que esse nível de sinal é muito diferente do cliente. Sim, nível de sinal. Nível de Exatamente. sinal, sim. Mas aí isso é um erro de projeto que faz acontecer isso. E é equipamento. Aí não é rua, é equipamento. É o equipamento. É equipamento versus rua. É o casamento, né? Tem que ter um casamento Mas e aí, bom. o cara pode iniciar um provedor do zero sem projeto FTTH? Cara, muitos fazem isso, né? Mas tem a dor de cabeça que ele falou. Tem. Não dá pra você criar hoje uma rede FTTH sem um projeto.
Sem ter dor de cabeça. Sem ter dor de cabeça, né? Mas aí é o olhar de professor. Até Só que ele não é dono de provedor. Eu montei e tá funcionando hoje. Tu montou e não fez projeto. Não fiz projeto. Não, mas aí... Né, hoje eu sei fazer o projeto de levar a pancada na cabeça. É uma coisa chamada potência de sinal. Sim, isso tudo eu faço cálculo. Mas com o tempo... Sim, o do laser degrada, sim, eu sei. Correto. Isso aí hoje o cara vai botar o NU, vai funcionar. Não é porra nenhuma porque ele superestimou a parada. Então exatamente. No caso dele não vai degradar. Depende da cada porta-pom é um cliente. Exatamente. É 1 para 1. 1 para 1. É uma NU, uma porta-pom. Mas sim. Aí a distância, porque aí eu posso parar também aquela porta-pom. A rede, é o que eu falo, a minha rede foi construída muito perto. Da minha OLT pro meu cliente final é 1 km. É muito perto. Aí você tem distância. Na casa do meu último cliente, quer dizer, na cada CTO, sai menos 15. Então, realmente, esse problema eu não vou ter. Eu tenho aqui... Até 5 km você precisa fazer projeto pra mim. Exatamente. Eu tenho aqui uma orientação... Então, peraí, é isso que eu queria pegar. Isso aí. Fica até uma sacada aí pra nossa decupadora depois fazer um vídeo pequeno disso. Olha só, presta atenção. Então quer dizer que até 5 km não precisa de projeto? Não, teoricamente não. Porque os níveis... Aí você também tem a parte de splitagem, né? Mas, se você quiser atender 64 ou 128 em 5 km, todas elas vão funcionar. Fazer receitinha de bolo 1 para 8, 1 para 8, é receitinha de bolo fácil. Então seria assim, uma porta-pom, uma CTO. Não, uma porta-pom, 8 CTO, se for 64 clientes. E 1 para 8. 128. 1 Ou para 8. Peraí, uma porta-pom, 8 CTOs de 1 para 8. Exatamente, dá 64 no total. Ou se for GPOM... Mas aí, 128, se ele fizer... Mas se uma porta-pom fizer 8 CTOs, vai ter que ter um splitter dividindo para essas 8 CTOs. Exatamente. E ainda tá dando bom Tá. sem projeto. O projeto ficou aqui no podcast mesmo, né? Porque você sai lá, geralmente o laser aí sai... Foda que a gente tá falando um nível técnico muito alto. Tá elevando Quem tá nos assistindo não vai sacar essa parada toda. Vamos ser bem simples. OLT sai mais 5, primeiro split 1 para 8, que 10,5 de perda, menos 5, a CTO já chega a menos 15. O total do enlace de equipamento, se for uma classe Pior que laser, todas as paradas que eu faço acaba virando um conteúdo depois, porque os jornalistas que trabalham comigo, eles pegam uma parada que a gente fala, por exemplo, tu falou aí, até 5 km não precisa de projeto. Aí ele vai fazer uma imagem, até 5 km não precisa de projeto e bota teu nome lá depois. Aí nego fica caindo o pau em mim. Porra, o Alan só fala merda. Peraí, deixa o Alan falar merda. Quem falou foi você, Quem falou foi você. Não, mas a verdade é essa, porque quanto menor... Vamos desmificar essa parada. Porque assim, a classe de laser, no total, né, num B+, você tem 28,5 dBm de perda. O máximo que você pode ter sensibilidade dela, correto. Sensibilidade. E aí, só de 5 km eu tenho 1,75 de perda de distância. Né? 1,75. De splitagem, se eu for atender 64 clientes, eu vou ter 21 dBm de perda, né? 21 dB de perda. 21. E no caso de 128 eu vou ter 24,3 dB de perda, só de split. E aí a sensibilidade é 28,5, né? Então, mais 1,75 eu vou chegar aí a 25, 26. Eu ainda tenho 2 de margem, 2,5 de margem. Tá folgado. Folgado. Vamos Isso lá. se o cara não errar no meio do caminho, né? Eu vou Aí tentar traduzir para quem está nos assistindo. Gente, se você for montar um provedor de internet onde a distância do POP e a distância do cliente não é muito longa, porque 5 km ele falou até uma distância bem longa. Também se a distância do POP para a rede onde você vai atender não for muito longa e também não for muito grande, se você ficar ali ainda no cabo de 12, não há necessidade de projeto. Concordo. Concorda? Eu acho que hoje se Concorda. Deveria ter, porque ele não vai se limitar a isso. Agora, se ele fizer uma rede muito grande, com muitas CTOs, exatamente, mesmo com POP próximo, ter um projeto vai dar um embasamentozinho melhor, mas não é aí isso? é que está o segredo do projeto. O projeto é você fazer um projeto enorme que você não vai implementar tudo de uma vez. Mas você já vai ter a noção do todo. Vou passar a minha visão de dono de provedor. Eu tenho uma seguinte visão. Quando você bota um chassi de OLT, você vai ter um cabo de fibra muito grande.
Se romper, muito trabalhoso de consertar. Eu gosto de fazer uma rede descentralizada, tanto que eu tenho vários POP em Nova Iguaçu. Porque você é aluno do Milionários da Telecom. Milionários da Telecom ensina isso. Então, Mas antes do quanto Milionário- mais pop, melhor. E uma LTzinha standalone. LTzinha standalone. Maravilhoso. Popzinho pequeno com LTzinha pequena, Aí eu atendendo falo- aquela rede próxima. Aí eu gosto Do cada que, hora. do que aqueles armários. Ah, o chassi de OLT. Quem tá nos assistindo, que tá começando na parada... Eu acho que isso é meio problemático, entendeu? Caro, né? Não, por exemplo, você assiste aquele vídeo do Thalisson, da Loucos da Telecom. Sim. Aí ele visita os provedores boladão. Dá vontade de tirar Vou foto. tirar uma foto, porque tem um armário gigantesco com várias OLTs da Huawei. Então quer dizer que se o provedor faz aquilo... ZTE agora. Não, tem ZTE, É. tem Huawei, tem Fiber Home, já visitou vários. É, isso vários. Então quer dizer que se o cara faz aquilo, aquilo traz mais transtorno na tua cabeça? Pra mim, se você comprar um cabo de... Geralmente o cara que trabalha com chassi OLT, tu vai trabalhar com cabo de 36 vias, de cabo grande. Se romper, já fica mais demorado de consertar. E quando você faz uma rede descentralizada, você pode fazer uma rede anel entre os armários, e do armário você sai uma rede pequena pro final, para atendimento final. Então, para quem tá nos assistindo, pedir pro meu editor de vídeo aí se ligar, isso é uma sacada. Isso. Então, redes menores ligada a pequenos armários. Correto. Isso é uma sacada boa para quem é dono de provedor. Correto. Uma manutenção rápida. Concorda, Léo? São duas vertentes aí, né? É São porque, duas vertentes. porque se você botar na ponta do lápis, fica até o preço meio parecido. Porque se eu botar na ponta do lápis a fibra grande, 72, 144, vai sair mais caro. Mas fala aí, Léo, fala aí. Descentralizado é legal porque você consegue atender próximo, o equipamento sempre vai estar próximo e essa questão de distância fica, né, menos nítida e você talvez nunca tenha problema com Que fica relação fácil de achar sinal. defeito, barato de resolver, fácil de resolver também, Eu gosto Barato. dessa visão de dono. entendeu? Ele tem uma visão de dono, porque olha só as paradas que ele tá falando. Fácil achar defeito, barato de resolver, não teve projeto, implantação inicial custo baixo. E rápido. Mas qual é o contraponto, Léo? Sim, um armário, quanto custa isso pro provedor? Vamos lá, Léo. Se você botar um armário, umas OLT standalone, no break, cada armário vai ter que ter, infelizmente vai ter. E se o cara quiser uma coisa O melhorada, somatório disso vai ficar não isso? sai mais caro do que um grandão? se você botar na questão de pop, sai mais caro. Mas se você botar em questão de fibra, sai mais barato. Porque você vai ter que botar uma fibra grande em grande distância, de 5, 6 quilômetros. Então você quer dizer... Cara, ele falou um contraponto interessante, realmente faz sentido. Se começar a comprar fibra de 24, de 36 e lançar... O que você economizou no pop, tu tá gastando no pelo da fibra que tá alimentando diversas Eu até CTOs. falo isso. No chassi, um cliente sai mais barato do que no standalone. O LT, vamos falar de OLT. Agora, se você botar em questão de distância, sai mais caro. Agora, em projeto, eu vou falar em projeto. Exatamente. Fala em projeto, O Léo. pessoal faz, por exemplo, um cabo de 72. Ele sai da central e joga logo na esquina, saindo do provedor, ele joga uma caixa de emenda. Tá, E dali ele sai com cabos menores. tudo bem. Sim. Aí, Se roubar aquela caixa já era, mas tudo Já, bem. parou tudo, parou tudo. mas tá próximo do provedor, provavelmente. Isso Ah, aí- tudo bem, não, tranquilo, mas esquece essa coisa de roubar, porque só tem isso no Rio, no o resto Rio. do Brasil não tem. E vamos falar outra coisa. Então vamos Peraí, deixa ele Sim, falar. fala. E aí? Eu divido isso em cabos menores. Aí o teu custo de cabo, Diminui, com relação sim. ao custo de cabo, cai. Né? Ah, então, olha só, Henrique. Ele falou uma coisa interessante, olha só. Você tem uma central grande, desceu um cabão de 72, botou lá. Aí, num cabo de 72, cabe quantos de 12? Daí depende da caixa. A 4 de 12. 4 de 12. Normalmente, Não. A caixa menorzinha tem mais 4 derivações, 6. né? 4 derivações. Então, beleza. Mas ainda sobra fibra aí. Sobra. Na 48, né? Na 48. O que eu digo assim, Então, assim, ele tem uma certa razão. Pode passar de 24 e- Poderia ter sido um projeto. outra de novo. Não, poderia ser ter um projeto interessante. Interessante. Uma OLT grandona, 2 cabão de 24 para cada lado, para esquerda e para direita, e na esquerda e na direita mais 2 de 12. Então, caiu por terra isso aí que você tá falando. depende, Alan. Mas aí Agora vamos falar uma parada concentração realista. de- Se você pegar um local que é cheio de casa, não tem concorrente, esse negócio é muito bom, porque você consegue botar um CTO em cada poste praticamente. Tá. Agora se pegar um local que tem 4 concorrentes, a tua rede vai ter que abrir mais, porque você vai ter menos clientes por poste.
Sim, vai ter, verdade. Vai ter que abrir mais e vai ficar mais fibra. Até 62 vai crescer, tudo vai crescer. É a densidade de cliente. Exatamente. Se você tem em um curto espaço uma densidade de cliente muito grande, vale a pena. você botar um Correto. chassi. É. Agora, se você tem cliente muito espaçado, melhor você criar fotos. Sim, é. Né? Agora, gente, tá rolando muito negócio em telecom, não tá? Tá. Muita fibra. Muita fibra. Agora, você acha que, assim, concorrente é um problema, Henrique? Não acho. Não acho problema porque Quem tá nos assistindo quer montar um provedor do zero agora. eu não acho que concorrente é um problema porque cada um tem a sua expertise. Por exemplo, hoje eu tô focando muito dentro da casa do cliente, porque hoje eu tô vendo que o problema não tá fora da minha rede. Nem do concorrente, o concorrente também tá investindo igual a mim. Só que o problema é que o concorrente não tá dando atenção dentro da casa do cliente. Fala, tá funcionando a internet, o problema não tá aí. O cliente não quer saber se o problema tá ali. Você tá focando em produto premium. Você prefere um cliente Não é que nem pague produto. melhor do que você ter quantidade. Exatamente, nem é o produto em A si. concorrência dele é menor por conta disso. Porque a concorrência do pessoal de 50, 60 reais é um querendo matar o outro. E outra Ele coisa. foge desse problema também. E outra coisa, eu tenho ali a atenção dentro da casa do cliente. O cliente Eu gostei desse pacote teu aí, 130 mais 160 com Wi-Fi Mesh. Eu Isso. queria ser cliente dele, tivesse esse negócio e exatamente. botar lá em casa. E eu vou te falar, a maioria dos meus clientes Pode hoje são esse negócio jogadores, aí. são YouTube, eu tenho YouTube na minha rede, tenho cara que faz 200 stream. 200 dedicados. Porra, Vai gente, qualquer Praticamente um, eu vai dedicado. aplicar. E vou te falar, eu tô agora entregando IP vale pra todo mundo que tem Playstation, porque Playstation agora parou de funcionar no NAT, não sei Vamos porquê. mudar pra queimar. Sério? E Ah, o PlayStation Nova Iguaçu. parou de Funcionar no funcionar no NAT. NAT? Vamos Então, mudar pra Nova Iguaçu. Tô tendo que dar IP válido pra dentro da casa do cliente. Então quer dizer, tá quase um dedicado. O barra Sabe que outro 32. dia um dono de provedor me procurou falando assim: Alan, preciso muito tirar o meu AS porque eu não aguento mais de reclamação do PlayStation. Eu tava tendo esse problema, tive que começar a dar validão. Barra 32. Só PlayStation não, mas. Na minha rede só apareceu Alguns Playstation até agora. O Xbox funciona de boa. Agora, é que a gente acabou partindo o papo para uma outra vertente, né? Para diversos assuntos. Mas eu gostei mais do assunto da questão do projeto. Sim. Embora você tenha concordado aqui com a gente que a gente poderia fazer um projeto, uma LT grandona, com 2 cabos de 24, etc. Você ainda prefere os mini pop e mini área? Sim, prefiro. Prefiro porque é uma questão de ser fácil. O provedor que tá começando agora, Mas aí, se o cara age dessa forma, mini pop, mini área, não precisa comprar o treinamento dele. Ele vai ficar sem vender o treinamento. Mas- Tem razão? ô, Alan, eu vou te falar uma parada muito interessante. Eu comecei errado. Semana passada eu tive um rompimento de uma caixa minha que eu não sabia nem pra onde ia cada pelo. Por falta de projeto de rede mesmo, não é de FTTH não. Projeto não, de documentação. Documentação, que é uma coisa que eu poderia ter aprendido no curso. Então eu tive que ir em pop, em cliente, descobrindo, jogando caneta de luz, pra poder achar qual era a fibra e quem. Um erro que eu comecei no Olha, início. vou te falar uma coisa. Eu vivi isso de um jeito que você não tem noção. Imagina. Você não tem noção. Agora, eu admito... Hoje existem softwares que facilitam É, a sua vida. sim. né? Eu já te mostrei, Léo, o sistema que eu tinha na minha empresa. Já me mostrou já, gostei muito. Eu mostrei pro Mostrou. Henrique, nunca te mostrei, não. A minha rede era 100% documentada. Eu não tinha nenhuma caixa, nenhuma que não fosse fotografada, dentro e fora no poste. Nenhuma. Tudo fotografado, tudo. Porque eu tinha essa neurose aí. Aí imagina, troca Isso aí funcionário. é aquele negócio que você apanhou e eu tô começando a apanhar agora com isso. Mas, tipo, quando você aprende certo com o curso, isso acaba o pessoal não acontecendo. Tem Né? os softwares caros que te ajudam nessa documentação. Mas tem o Google Earth aí que é. Sim, você pode botar lá pelo 1. Mas a questão você não é o tomar. software, olha só. Até quem está nos assistindo. Pode ser até no papel. Quem está nos assistindo pode até procurar. É, planilha de Quem está nos assistindo pode procurar usar um sistema. Só que a questão é a cultura da empresa em alimentar o sistema. Não é só fazer uma vez. Eu, por exemplo, eu ia em provedores grandes de amigos meus, provedor grande que fatura 2 milhões por mês, provedor grande que tem, sei lá, 200 provedores como cliente, que não tinha documentação da rede. Nenhuma documentação. Ah, não, tem aqui no grupo do Zap. Ah, não dá para contratar você para você implantar isso aqui na empresa?
Conheci gente assim, tá? Que infelizmente todo mundo esquece essa parte. Todo mundo esquece na parte de manutenção. Aí o cara chegou pra mim, o cara chegou... Na cabeça de um cara muito bom, né? Aí o cara chegou pra mim e falou assim, não, é porque quando entra um funcionário novo, eu boto ele com um funcionário antigo pra ele aprender na rua onde é que tá a rede. Até o Eu funcionário falei, meu irmão. Eu fui almoçar com esse cara que era gerente de uma empresa grande, eu não posso falar o nome, infelizmente. E aí eu fui almoçar com ele, meu irmão. Em 1 hora que eu tava almoçando com ele, um monte de ligação. Fulano, onde é que fica a caixa tal? Onde é o poste? Aí, poste assim, número tal. Aí tô comendo. Fulano, é outro funcionário, era o mesmo, não, outro. Olha, eu tô aqui batendo a rede, mas onde fica essa caixa de emenda? Poxa, aqui tá cheio de caixa. Realmente é complicado demais. Se Deus o livre, ele morre, né? Eu conheço muito provedor, se o cara morrer, o provedor morre. Não adianta vender, não adianta nada, porque aquela rede tá na memória dele. A rede tá na memória dele. Entendeu? Resetou já. Mas vem cá, depois que você muita sofreu esse negócio, você pegou e botou uma etiqueta em cada tubete? Comecei a documentar, Tu tirar nem foto. tem etiquetador ainda. Não, eu tenho etiquetador, mas eu não usei porque não estava no local. Não tava no local. Mas eu tirei foto, anotei tudo. Você pode. Sabe Pelo tal, viu pelo tal. Sabe o que a gente fazia também? Que eu achava interessante? Eu falava pro técnico. Precisa de... porque tem uns técnicos que inventam, né? Não, eu quero uma etiquetadora, eu quero isso. Falei, meu irmão, quero porra nenhuma dessa. Vai na caixa, anota num papel cabo, fibra com cabo com fibra. Aí ele anotava no papel. Sim. Aí eu falei, agora tira foto do papel e bota no sistema. Vai botar pelo... Porque ele não queria entrar no sistema e ter que digitar. Porque ele não, sei lá, era preguiçoso. Eu falei, tu é preguiçoso, tu não gosta de fazer essa porra? Anota no papel aí. Aí ele falou, anotou. Um papel de guardanapo. Um guardanapo vagabundo mesmo, que ele almoçou e anotou no guardanapo. Aí botou lá, cabo, lote 36, fibra 1 com fibra 3, lote 48. Anotou. Eu falei, agora tira foto. Ele tirou, botou no sistema foto. Eu falei, tá bom, tá documentado. Na verdade, só se tira a foto Tu gostou dessa documentação? Se tem uma foto da caixa, já ajuda pra caramba. Deixa que depois entender a letra, né? Se tá com a foto da caixa, só a foto ajuda muito, né? Você veria, esse capital aqui porque deve às ser vezes esse aqui. os pelos tão emboladinhos ali, aí não vai dar pra ver. Sim. Só que às vezes quando ajuda já, você olhar ali e tal, dá uma ajudada legal. A gente está chegando ao fim do podcast, por incrível que pareça, já bateu quantos minutos? 42 minutos. Em geral a gente faz 40 minutos. Qual é o conselho que você dá para quem está nos assistindo e vai montar um provedor do zero? Monta a rede com projeto ou dá para fazer sem projeto? Dá para fazer sem projeto, mas na frente você vai ficar muito travado tentando consertar um erro do passado. Você então faz o curso de projeto também? Faz o curso de projeto que você não vai ter uma limitação futura. Porque às vezes você começa crescendo. Quando você está crescendo, você está na caixa de emenda, está na tua memória. Mas quando você começar a crescer, contratar gente, vai ter uma limitação, a tua empresa vai travar. E aí, Léo? Considerações finais. O curso de projeto não é para todo mundo, né? Nem todo mundo precisa ser projetista. Mas e aí? O dono e alguma pessoa que seja o braço direito da equipe, né? Sim. Precisa conhecer. Até para você poder dimensionar uma futura expansão. Não é só para você projetar uma área que você quer atender. Sim, vamos falar a verdade, muita gente tem essa visão só de rede FTTH, LT e tal, mas a documentação não é só, o projeto não é só a rede FTTH, tem a rede metropolitana, a rede metro. Mas a galera não sabe sobre rede metro, não sabe sobre rede metropolitana, não tem curso sobre o assunto, agora que tem o meu, né? Isso, o curso que eu fiz sobre, e eu falo sobre isso, ensino sobre isso. Porque antes não tem o curso das pontas, isso. Como configurar o LT, o curso dele, como fazer o projeto da rede de acesso, mas uma visão macro, que é aquela visão que eu dou no curso, não tem. Até as coisas simples que o cara erra, conectou a PC com PC, bota na LT, conectou a PC. O azul com verde, azul com azul, já verde começa com a simular já, entendeu? Já peguei dono de provedor. Eu já vi já. Com rede FTTH. Que já vi já conectando já a PC na LT. O cara, caraca. Entendeu? Infelizmente. Quero agradecer a participação. Muito obrigado, Henrique. Prazer. Muito obrigado, Léo. Pessoal, a gente se vê no próximo podcast dos Milionários da Telecom. Grande abraço.